Vivemos no planeta azul, onde o oceano reflete a vastidão de um céu que, durante o dia, é tingido pelo azul profundo da dispersão de Rayleigh. Mas, quando o Sol se curva no horizonte terrestre, ele nos presenteia com um espetáculo de dourado, laranja e vermelho. Marte, ironicamente, é o planeta vermelho, coberto por poeira de óxido de ferro, ferrugem. Portanto, a lógica ditaria que seus pores do Sol deveriam ser ainda mais dramáticos e rubros que os nossos. E se eu te disser que em Marte, o céu se tinge de um azul pálido e fantasmagórico quando o Sol se deita, invertendo completamente a lógica das cores? Por que esse mundo de fogo e ferrugem guarda um segredo de safira em seus crepúsculos? Se você é fascinado pelo planeta vermelho e quer acompanhar esta jornada épica para desvendar as complexidades da atmosfera marciana e a ciência por trás de seus fenômenos mais belos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas partes desta saga. O paradoxo da poeira vermelha e o céu azul. O cenário marciano é, na maior parte do tempo, uma tela em tons de ocre. Durante o dia, o céu de Marte não é azul como o nosso. Ele é tipicamente um tom de caramelo ou salmão. Essa cor de manteiga derretida é causada pela poeira fina suspensa na atmosfera, que é constantemente levantada por ventos. Essa poeira é rica em ferro oxidado, o mesmo material que dá ao planeta sua famosa tonalidade vermelha. Para entender a inversão de cores ao pôr do Sol, precisamos primeiro esquecer a Terra por um momento e focar no que torna a atmosfera marciana única. Em nosso planeta, a luz solar é dispersada pelas pequenas moléculas de nitrogênio e oxigênio. Essas moléculas são muito menores do que o comprimento de onda da luz azul e, por isso, espalham o azul para todas as direções, pintando o céu diurno. O vermelho e o amarelo, com comprimentos de onda maiores, atravessam a atmosfera mais facilmente até atingirem nossos olhos. Marte, no entanto, opera sob regras físicas diferentes. Sua atmosfera é incrivelmente fina, com menos de 1% da densidade da Terra. Apesar de ser composta principalmente por dióxido de carbono, o fator dominante na cor do céu não são os gases, mas sim a poeira. A poeira de óxido de ferro é onipresente e, crucialmente, suas partículas são muito maiores do que as moléculas de gás da nossa atmosfera. Durante o dia marciano, essas partículas maiores de poeira fazem um trabalho eficiente de absorver a luz azul e espalhar as cores vermelhas e amareladas por todo o céu. É por isso que o céu de Marte tem aquele aspecto nebuloso, amarelado e rosado. A magia do filtro solar. Quando o Sol começa a se pôr, ou, como chamamos em Marte, o Sol se põe no horizonte, a geometria da luz muda drasticamente. O que vemos ao pôr do Sol não é apenas o Sol se movendo para baixo, mas sim a luz dele tendo que atravessar uma camada muito mais espessa e mais longa da atmosfera antes de chegar aos olhos do observador, ou, no nosso caso, das câmeras dos rovers. Essa viagem estendida é o segredo do azul. Quando o disco solar está quase tocando o horizonte, a poeira marciana começa a funcionar como um filtro altamente especializado. A luz branca do Sol, que contém todas as cores, é forçada a passar por quilômetros e quilômetros de partículas de óxido de ferro suspensas. Nesta longa jornada, as partículas de poeira fazem algo notável. Elas dispersam a luz vermelha e amarela de forma muito eficiente para longe do disco solar. A poeira, que é vermelha, age como um espalhador de luz vermelha. O resultado é que, à medida que a luz vermelha é espalhada para longe da linha de visão direta, ela atinge o céu ao redor do Sol de uma cor avermelhada ou amarelada. O que resta? O comprimento de onda azul, mais curto, é menos afetado pela poeira quando a luz está vindo diretamente através do caminho mais longo. Em vez de ser espalhada para os lados, como acontece na Terra, a poeira marciana canaliza a luz azul para a frente, diretamente através da atmosfera densa, concentrando-a especificamente na área do disco solar e em sua vizinhança imediata. O resultado é um fenômeno visual belíssimo e contraintuitivo. O Sol marciano, que é menor no céu devido à maior distância orbital, afunda em um halo de azul pálido, quase elétrico. É uma visão fugaz de uma cor que raramente se manifesta neste planeta vermelho.
Nós desvendamos o paradoxo marciano é causado precisamente pela mesma poeira de óxido de ferro que torna o planeta vermelho e o céu diurno amarelo. Mas para realmente apreciarmos a beleza desse evento, precisamos entender a física exata que rege esse canal de luz. Por que exatamente essas partículas, que absorvem o azul durante o dia, decidem canalizar o azul quando o sol se põe? Na próxima parte, vamos mergulhar na ciência da dispersão de luz para entender como o tamanho microscópico de um grão de poeira pode reescrever as regras cósmicas das cores. A elegância do paradoxo marciano reside em sua escala microscópica. Para entender por que o crepúsculo aqui se veste de azul, precisamos diminuir a imagem e focar em um único grão de poeira de óxido de ferro. Na Terra, o céu é azul porque as moléculas de nitrogênio e oxigênio são minúsculas, muito menores do que o comprimento de onda da luz visível. Elas são especialistas em dispersar o azul para todos os lados, o que chamamos de dispersão de Rayleigh. Em Marte, a história é outra. O ar é rarefeito, mas está repleto de um pó fino, quase talco, com partículas que medem, em média, cerca de 1,5 micrômetros, ou 0,0015 milímetros. Este tamanho é o segredo. As partículas marcianas não são minúsculas como as moléculas de gás da Terra, mas também não são grandes demais. Elas têm um diâmetro comparável ou ligeiramente maior do que o comprimento de onda da própria luz visível. Essa proporção faz com que a poeira não siga as regras da dispersão terrestre, mas sim um conjunto de regras físicas totalmente diferente, regido por um princípio conhecido na ciência como dispersão de Mie. Para simplificar, imagine que cada grão de poeira de óxido de ferro atua como um prisma seletivo e direcional. Durante o dia, quando o sol está alto, essas partículas mais robustas são muito eficientes em absorver os comprimentos de onda curtos, o azul e o violeta, e em espalhar os comprimentos de onda longos, o vermelho, laranja e amarelo, de forma ampla por toda a abóboda celeste. É por isso que o céu diurno marciano assume aquela tonalidade bege amarelada, quase cor de manteiga, que estamos acostumados a ver nas imagens dos rovers. O azul é engolido pela poeira ou disperso de forma tão ineficiente que não chega aos nossos olhos. Mas a mágica acontece quando o sol começa a se pôr e a luz precisa atravessar uma diagonal muito mais espessa de atmosfera. Neste momento crucial, a distância que a luz percorre aumenta exponencialmente. A dispersão de Mie entra em ação de maneira dramática. Em vez de espalhar a luz para os lados, como faz durante o dia, essas partículas de 1,5 micrômetros se tornam incrivelmente eficazes em concentrar e canalizar a luz azul diretamente para a frente, na direção da propagação original do feixe solar. Pense nisso como um túnel de luz azul. A luz vermelha e amarela, que foi espalhada amplamente para colorir o céu diurno, é agora filtrada ao longo do caminho imensamente longo até o horizonte. Ela se dispersa para fora da linha de visão do observador ou é absorvida, deixando apenas o azul para trás. O azul, que estava sendo inibido ou disperso lateralmente durante o dia, é agora o único a ser transmitido de forma concentrada e direta através da espessa camada de poeira que circunda o disco solar. O resultado é um feixe de luz azul que irrompe na atmosfera circundante ao Sol poente, criando o halo elétrico. É um fenômeno de transmissão seletiva, onde a cor que é mais difícil de ver durante o dia, o azul, se torna a cor dominante no momento em que a jornada da luz é mais desafiadora. O azul não está sendo espalhado para criar um céu azul. Ele está sendo canalizado através de uma vasta nuvem de poeira vermelha. Essa inversão cósmica, onde o vermelho domina o dia e o azul domina o crepúsculo, é um lembrete vívido de que a cor de um mundo não é inerente, mas sim uma dança complexa entre a composição da atmosfera e o olho do observador. E para entender completamente a beleza desse azul fugaz, precisamos analisar como a densidade da poeira e a inclinação do Sol se combinam para otimizar esse canal de luz, transformando a poeira que rouba o azul diurno na guardiã do azul do crepúsculo. A beleza do pôr do sol azul em Marte não é um acidente óptico, mas sim o resultado de uma geometria celestial rigorosa e da natureza implacável da poeira marciana.
Se na parte 2 nos concentramos no conceito do canal de luz azul, agora precisamos entender a física desse filtro e por que ele só funciona quando o Sol está beijando o horizonte. Tudo começa com a extensão do caminho percorrido pela luz. Ao meio-dia, o Sol está no zênite e sua luz viaja pela camada mais fina e direta da atmosfera. Mesmo assim, a poeira de óxido de ferro, hematita, presente na atmosfera, é tão eficiente em absorver o verde e o amarelo e espalhar o vermelho que a luz vermelha domina o céu diurno. Mas quando o Sol se inclina para o crepúsculo, o caminho que a luz precisa percorrer através da atmosfera marciana é multiplicado por 10 ou mais. Essa jornada estendida transforma a atmosfera em um filtro óptico de densidade máxima. É nesse momento que a característica mais importante do aerossol marciano entra em jogo, o tamanho de suas partículas. Diferente da Terra, onde o espalhamento de Rayleigh, feito por moléculas minúsculas, domina, em Marte, o espalhamento de Mi é o responsável pela cor. As partículas de poeira marcianas são relativamente grandes, medindo em micrômetros, e são essas partículas maiores que ditam a cor. Durante o dia, elas espalham todas as cores de maneira mais ou menos uniforme, mas a absorção do ferro faz o vermelho prevalecer. Ao pôr do sol, o cenário muda radicalmente. Com o caminho da luz extremamente longo, a vasta nuvem de poeira começa a funcionar como uma peneira altamente seletiva. As longas ondas de luz, o vermelho, laranja e amarelo, são as primeiras a serem dispersadas e absorvidas pela densa cortina de poeira. Elas são espalhadas para os lados, colorindo todo o horizonte com aquele brilho avermelhado familiar que se estende por milhares de quilômetros. O resultado desse espalhamento é que, quando você olha diretamente para o disco solar poente, a luz que resta para atravessar essa massa concentrada de poeira é, surpreendentemente, o azul. O azul, sendo a cor de onda mais curta e mais energética, é o que resiste à absorção e consegue se manter mais concentrado ao longo do eixo da visão. Ele é o sobrevivente de uma filtragem extrema. Essa luz azul remanescente, ao escapar da densa nuvem, encontra as partículas de poeira mais finas e as moléculas gasosas ao redor do disco solar. É ali que ocorre o toque final. O azul é então espalhado ou difratado para fora em um ângulo estreito, criando o halo elétrico quase hipnótico, que abraça o Sol. O azul não está sendo espalhado por todo o céu, afinal, o restante do céu permanece em tons de salmão e rosa, mas sim concentrado em uma auréola. É a perfeita combinação de geometria, ângulo baixo do Sol e composição atmosférica, poeira de hematita com tamanho específico de partícula, que otimiza esse fenômeno. A poeira que torna o dia vermelho se torna a guardiã do azul no crepúsculo. Ela absorve o meio do espectro, espalha o vermelho para longe e finalmente permite que o azul seja o único a chegar ao observador em linha reta, transformando o momento mais desafiador da luz em sua mais rara revelação. Portanto, o azul do pôr do sol marciano não é uma cor da atmosfera em si, mas sim a assinatura da luz que conseguiu ser transmitida com sucesso através do filtro de poeira mais espesso que se pode imaginar. É a cor da persistência, a última cor a ser vista antes que a noite gelada e estrelada tome conta. E essa persistência é o que nos faz refletir sobre a composição exata dessa poeira e como ela interage com a luz em diferentes altitudes e densidades, especialmente durante as tempestades globais que vez ou outra engolem o planeta inteiro. O entendimento de que a poeira de hematita, ao invés de dispersar o azul como a atmosfera terrestre, age como um filtro seletivo, nos leva a uma questão mais complexa. O que acontece com essa cor rara quando o filtro se torna excessivamente denso? A beleza do pôr do sol azul é, afinal, um fenômeno dependente da ótica e da densidade atmosférica. E não há momento em que a densidade atmosférica de Marte seja mais desafiadora do que durante uma de suas famosas tempestades de poeira globais. Quando uma tempestade engole o planeta, a quantidade de partículas suspensas na atmosfera aumenta drasticamente, atingindo altitudes muito maiores do que o normal. Intuitivamente, esperaríamos que o céu se tornasse um borrão opaco, cinza-avermelhado, perdendo qualquer nuance de cor. E de fato, a luz do dia é drasticamente diminuída.
No entanto, o azul do crepúsculo, embora atenuado, demonstra uma persistência impressionante. Os dados coletados por rovers como o Opportunity e o Curiosity, que já sobreviveram a múltiplos eventos de empoeiramento regional e global, revelaram que a lógica do azul no pôr do sol se mantém, mas é amplificada. Com mais poeira no caninho, há mais material para absorver as frequências médias, verde/amarelo, e espalhar o vermelho para longe da linha de visão do observador. O resultado é que, embora a intensidade geral da luz caia vertiginosamente, tornando o dia escuro como um crepúsculo eterno, a proporção de luz azul transmitida com sucesso em linha reta para o observador torna-se ainda mais dominante, criando um azul mais profundo, quase roxo, nas proximidades do disco solar que desaparece. É a natureza das partículas de hematita em ação, provando que o fenômeno não é incidental, mas sim uma regra física robusta em Marte. Essa robustez nos faz ponderar sobre as implicações geográficas do fenômeno. O azul do pôr do sol não é uma constante em todo o planeta, mas sim uma variável sutil. Um observador posicionado no topo da colossal montanha Olympus Mons, por exemplo, estaria acima de uma porção significativa da atmosfera mais densa e, portanto, observaria o Sol através de um filtro de poeira mais rarefeito. O azul seria provavelmente menos saturado, talvez mais esbranquiçado, pois a menor quantidade de poeira diminuiria a eficácia da absorção das cores concorrentes. Em contraste, alguém nas profundezas do Valles Marineris estaria observando através de uma coluna atmosférica mais espessa e concentrada. Nesse caso, a eficiência do filtro de poeira seria máxima e o azul do crepúsculo seria mais vívido e intenso, limitado a uma área menor ao redor do Sol. Essa variação geográfica transforma o pôr do sol em uma experiência visual única, dependente da topografia e da pressão atmosférica local. Não existe um único azul de Marte, mas sim uma paleta de azuis crepusculares que pintam o horizonte dependendo da sua localização exata. Para os futuros colonos, essa compreensão da transmissão de luz é muito mais do que uma curiosidade estética. A forma como a luz se comporta na atmosfera marciana afeta diretamente a eficiência dos painéis solares, a visibilidade para veículos autônomos e a necessidade de iluminação artificial nas bases. O azul do pôr do sol é, em essência, um indicador de quão bem a luz de alta frequência, a parte mais energética do espectro, está conseguindo penetrar o filtro de poeira. Estudar as variações desse azul é monitorar a saúde e a dinâmica da atmosfera. E assim, o azul, a cor da esperança e da água em nosso planeta natal, se manifesta em Marte no momento mais inesperado, como a assinatura da poeira, a cor que sobrevive ao caos do espalhamento, nos lembrando que a luz, mesmo na atmosfera mais inóspita, sempre encontra um caminho para se revelar de forma surpreendente. Essa revelação cromática é a promessa de uma nova estética, um símbolo de que a vida em Marte, embora desafiadora, oferecerá recompensas visuais que superam qualquer expectativa terrestre. É a última cor a se render ao domínio da noite, preparando o palco para o que acontecerá quando a humanidade começar a alterar essa mesma atmosfera, talvez um dia. Concluído o estudo científico e compreendido o mecanismo que inverte a paleta cromática do crepúsculo marciano, resta-nos agora elevar o olhar para além da física e abraçar a estética. Se o pôr do sol terrestre é uma explosão de tons quentes, vermelhos, laranjas e amarelos que se espalham pela atmosfera cheia de oxigênio e vapor d'água, o pôr do sol azul de Marte é a assinatura de um mundo que nos ensina a amar o oposto. Ele não é apenas um fenômeno óptico, é o primeiro pilar de uma nova cultura visual. Para os primeiros colonos, habituados à segurança psicológica das cores familiares, o azul do poente se torna um marco de adaptação. É o momento do dia em que a poeira, essa inimiga constante que ameaça equipamentos e pulmões, se redime, transformando-se na tela que filtra e revela a luz de alta frequência. Dentro dos domos ou observando através dos visores pressurizados, os novos marcianos veem essa cor não como a falta de algo, como a ausência de oxigênio, mas como a presença de uma beleza única, um presente da geologia. Essa inversão cromática dita o ritmo da arte e da arquitetura marciana nascente.
O azul celeste do pôr do sol não é uma cor de fundo, é um evento dramático que define a hora de recolher e a hora de contemplar. Pense nos artistas que chegarão céus azuis diurnos. Eles buscarão capturar a intensidade da luz azul canalizada pela poeira avermelhada, o contraste chocante entre o solo ocre e o halo gélido que envolve o horizonte enquanto o sol desaparece. Essa é a cor da esperança em um mundo onde a água é gelo e a vida é um esforço constante. É o azul que sobrevive. Além da beleza, o azul do crepúsculo continua a ser um monitor atmosférico vital. A intensidade e a pureza desse azul são diretamente proporcionais à densidade e à composição da poeira suspensa. Se o azul estiver fraco ou sujo, isso indica uma tempestade de areia se aproximando ou uma concentração excepcionalmente alta de partículas maiores. Os cientistas, mesmo os que vivem na superfície, usam essa observação diária como um barômetro visual. O pôr do sol azul é, portanto, a prova de que a luz, ao ser forçada a atravessar quilômetros de aerossóis de hematita, consegue se reorganizar e nos enviar um sinal de clareza, um momento de visibilidade ampliada antes da escuridão da noite marciana. O paradoxo final da cor de Marte reside justamente nesse momento de transição. O planeta vermelho, conhecido pela cor que domina seu solo e seu céu diurno, o resultado do espalhamento da luz pelas partículas grandes, escolhe o momento de sua despedida diária para nos mostrar o azul. É a poeira, a inimiga da colonização, a responsável pela beleza mais estranha e inesquecível do planeta. A cor que associamos à vastidão oceânica e à vida abundante na Terra é, em Marte, a cor da sobrevivência da luz. E é com essa imagem que a saga da cor se encerra. O azul do pôr do sol marciano é a metáfora perfeita para a jornada humana no cosmos. Estamos em um mundo hostil, coberto pela poeira da história e da geologia, e esperamos que a luz encontre um caminho. Em Marte, ela encontra. Ela é filtrada, distorcida e, por fim, revelada em sua forma mais energética e surpreendente. O céu azul ao pôr do sol de Marte é a última lição daquele mundo. A beleza extrema muitas vezes reside não na perfeição ou na familiaridade, mas na resistência. É a promessa de que, mesmo quando o mundo tenta nos cobrir de vermelho e nos sufocar com a poeira, sempre há um caminho para a clareza. Sempre há um momento no fim do dia em que o azul, a cor da esperança e do infinito, se manifesta. Um lembrete visual de que a vida em Marte não será uma mera repetição da vida na Terra, mas sim uma nova e gloriosa sinfonia de cores e desafios.